Você que tem estado aqui conosco nas noites de domingo desse mês de maio, você sabe que a gente tem feito uma série de sermões baseadas num mesmo capítulo da Bíblia, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, capítulo este que registra, dentre outras coisas, 4 milagres que Jesus realizou. E aí nós temos destacado que esses 4 milagres, de maneira muito curiosa e talvez até cuidadosamente selecionados por Mateus, esses 4 milagres foram realizados dentro de alguma casa. E aí nesse mês da família, então, a gente está considerando o que é que Jesus pode fazer dentro de nossa casa. E a gente tem afirmado e reafirmado que se Jesus estiver presente em nosso lar, Ele pode fazer milagres, Ele pode trazer diferença, Ele pode transformar. E a gente já refletiu em 2 desses milagres e hoje é a vez da gente refletir num terceiro milagre. E quero convidar você a abrir então a palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 9, o trecho a partir do versículo de número 18. Mateus 9, a partir do versículo 18, indo até o versículo 26. É o terceiro sermão dessa série, e a gente vai ver um milagre muito interessante, muito conhecido, aliás, também, que Jesus realizou na casa de um homem. Diz assim: falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: a minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, apenas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Irmãos, esse é o registro de mais um dos milagres. Todo milagre que Jesus fez é extraordinário, é maravilhoso. E esse é mais um dos 3 milagres que a Bíblia registra de pessoas que Jesus trouxe de volta à vida, ou seja, que Jesus ressuscitou. Há um episódio em que Jesus chegou numa pequenina cidade chamada Naim, e quando chegou naquela cidade, uma mãe, uma viúva, levava já o caixão juntamente com uma pequena multidão, levando naquele caixão o seu único filho, que havia falecido, um jovem. Jesus chegou e tocou naquele corpo daquele jovem e ele ressuscitou. E esse milagre é registrado só por Lucas. Há um outro muito conhecido também, quando Jesus chegou lá em Betânia, onde vivia o seu amigo Lázaro. Ele já havia morrido há 4 dias, já estava sepultado numa caverna, uma pedra já posta no lugar, tampando a entrada daquela caverna. E Jesus, mesmo aquele homem já tendo morrido há 4 dias, Jesus o chama de volta à vida e ele sai lá de dentro vivo, um milagre extraordinário. E esse é registrado só por João. Mas esse daqui que nós consideramos agora, a ressuscitação da filha de Jairo, ele é mencionado por 3 dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas falam desse episódio. E você deve ter notado, enquanto a gente lia esse texto aqui, que enquanto Jesus ia para a casa de Jairo para operar aquele milagre de trazer vida a uma menina que já havia morrido, um outro milagre aconteceu no caminho. Enquanto Jesus ia, uma mulher que já há 12 anos padecia de uma hemorragia, já havia gasto todo o seu dinheiro com todos os médicos e ninguém tinha resolvido o seu problema. Ela tinha ouvido falar de Jesus e sabia que bastava tocar-lhe nas vestes para que o seu sangue, o seu fluxo, a sua hemorragia fosse cessada imediatamente. E isso realmente aconteceu. Aquela mulher com muita fé se aproximou de Jesus, às vezes se arrastando pelo chão, tocou a borda da roupa de Jesus e imediatamente a sua hemorragia cessou após 12 anos. E eu queria destacar aqui, logo nesse primeiro momento com essa história,
que muitas vezes, meus irmãos, enquanto Jesus está agindo ou está no processo de atuação de um milagre, de uma manifestação na vida e na casa de alguém, nesse caminho, nesse processo, Jesus tem poder e graça para abençoar outras pessoas durante esse percurso. Isso, meus irmãos, é porque a graça do nosso Jesus, ela é simplesmente transbordante. A palavra de Deus afirma que a graça de Jesus, ela é superabundante. Então isso significa que, ao mesmo tempo em que Deus está agindo na minha vida, e me abençoando, e me ajudando, e me ensinando, Ele pode fazer isso com você também, se você estiver próximo de mim, ou próximo de qualquer outra pessoa que esteja sendo trabalhada por Deus. Por exemplo, há uma pessoa que pode estar enferma, uma pessoa de sua família, por exemplo, acamada, doente, e aí Deus tem falado e tem abençoado aquela pessoa que está enferma, porque Deus sustenta a cada dia, porque Deus renova a fé, porque Deus fortalece, porque Deus vai dando esperança. Mas ao mesmo tempo em que está atuando individualmente, diretamente em uma vida, todas as pessoas que estão ao redor daquelas pessoas que estão doentes, que está doente, essas pessoas ao redor são fortalecidas também. Elas são alcançadas pela graça, pela manifestação, pelo poder de Deus. Às vezes uma pessoa está desempregada, quem sabe você, alguém em sua casa, e aí você tem a cada dia experimentado da provisão, da providência e do cuidado de Deus. Mas Deus é tão bom e a sua graça é tão transbordante que você sente isso na sua vida individual, mas as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que vivem em sua casa, as pessoas que moram contigo, elas alcançam ou são alcançadas também pela manifestação da graça de Deus. Então quero dizer, meu querido irmão, que quando você passa por alguma dificuldade, Deus está contigo e Deus está te ajudando. Mas Deus é tão bom, a sua graça é tão transbordante, a sua graça é tão superabundante, que Deus abençoa não só você, mas abençoa as pessoas que estão também ao seu redor. E da mesma forma, quando pessoas próximas a você passam por situações difíceis, nós somos alcançados e abençoados pela graça e pelo poder que Deus opera na vida daquela pessoa. Enquanto está num processo para abençoar alguém, a graça de Deus transborda e alcança quem estiver ao redor. Enquanto Jesus estava no processo para ir trazer uma bênção, uma cura lá na casa de Jairo, no caminho, no processo, uma outra mulher também foi alcançada pela graça de Deus. Esse texto nos informa, bem como os outros dois evangelistas que narram esse episódio, e eu já comentei com os irmãos que quando a gente ler uma história num dos evangelhos, é importante que a gente leia os paralelos em todos os evangelhos que narrem aquela mesma história. Porque às vezes um conta com uma visão diferente da que um outro contou, e há detalhes também que um insere, que o outro omite, e aí a gente junta tudo e tem uma visão mais ampla, mais completa e mais real daquele contexto. Pois bem, esse texto aqui e os outros nos informam que Jairo era um dos principais da sinagoga. E pelo contexto a gente fica sabendo que essa sinagoga era a sinagoga de Cafarnaum. E nós sabemos também que durante o seu ministério terreno, Jesus morou em Cafarnaum. E sabemos também, porque a Bíblia diz, que Jesus costumava ir à sinagoga. Então, juntando essas informações, a gente chega à seguinte conclusão: Jesus ia constantemente, semanalmente, a uma sinagoga em Cafarnaum. O líder dessa sinagoga era Jairo. Portanto, esse homem já conhecia Jesus de vista e já tinha ouvido Jesus falar. Um pouco antes de Jesus operar esse milagre aqui, a ressuscitação da filha desse homem, desse Jairo, a Bíblia diz que o centurião que trabalhava lá em Cafarnaum, o centurião é um soldado responsável por outros 100 soldados, por isso o termo centurião, é um soldado que tem outros 100 soldados sobre o seu cuidado. E o servo de um desses centuriões romanos, um que atuava ali na cidade de Cafarnaum, ficou doente. E aí Lucas diz que esse centurião pediu ao líder da sinagoga para ir até Jesus, pedir que Jesus curasse o seu servo. E Jesus atendeu aquele pedido, e até um milagre diferente dos outros, porque Jesus curou à distância. De onde ele estava, ele falou: pode voltar para casa que o teu servo está curado. E aí o pessoal voltou para casa e descobriu que na exata hora em que Jesus havia dito que o homem estava curado, ele estava curado. E muito provavelmente, os estudiosos assim afirmam, que esse líder da sinagoga que foi lá pedir a Jesus para curar o servo do centurião, era o próprio Jairo. E eu quero pegar uma aplicação aqui para nós mais uma vez, que é a seguinte:
Jairo conhecia a Jesus de vê-lo na sua congregação. Jairo conhecia a Jesus já de outra situação, pelo que Jairo havia visto que Jesus era capaz de fazer na vida de outra pessoa. Mas agora chegou a vez de Jairo experimentar o que Jesus era capaz de fazer na sua vida. Isso aqui é muito interessante, porque eu e você precisamos começar a ter experiências com Deus e passarmos a afirmar algumas situações que a gente experimenta e vive com Jesus a partir da nossa própria experiência pessoal. Perceba isso, entenda isso. Jairo já tinha ouvido Jesus, Jairo já tinha visto o que Jesus fez na vida de outra pessoa, e agora ele entende, agora está na hora de eu ter a minha própria experiência com esse Jesus. Agora está na hora de eu mesmo entender e ver o que esse Jesus pode fazer na minha vida. E aí, minha querida igreja, a gente precisa parar de terceirizar experiências com Deus. A gente precisa parar de tão somente consumir enlatados, sabe? Aquilo que Deus produziu na vida de alguém, eu me alimento e eu fortaleço a minha fé apenas a partir daquilo que Deus fez na vida do outro. Isso é ótimo também, mas não pode ficar só nisso. Eu e você, meus queridos irmãos, precisamos desenvolver experiências particulares, individuais e pessoais com Deus. Eu gosto do que Jó diz no finalzinho do seu livro, capítulo 42, versículo 5, quando ele afirma o seguinte: antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço de ver com os meus próprios olhos. O que eu sabia de Jesus era aquilo que eu ouvia ele falar. O que eu sabia de Jesus é aquilo que eu vi ele fazer na vida de uma pessoa lá da igreja. O que eu sei que Jesus é capaz de fazer é aquilo que ele fez na vida lá do meu vizinho. Mas isso é pouco. O que nós precisamos saber sobre Jesus é aquilo que ele tem feito, aquilo que ele faz e aquilo que ele pode fazer na sua vida individual. Nós precisamos começar, meus queridos irmãos, a desenvolver experiências pessoais e particulares com o nosso Deus. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo de número 23, quando Davi no primeiro verso diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que chama muita atenção nesse texto é, sabe o que também? No tempo em que ele foi escrito, 1000 anos antes de Cristo, o tempo que Davi viveu, não era comum as pessoas se referirem a Deus de um jeito assim pessoal, particular. Deus era chamado e conhecido como Deus de Israel. Davi era da tribo de Judá, e aí o Deus também era conhecido como Deus da tribo de Judá. E no Antigo Testamento a gente vê que o Deus era conhecido também como Deus das famílias. Então Deus da família de Jessé. E aí Davi é muito diferente, porque Davi ele diz o seguinte: olha, Deus para mim não é só o Deus da minha nação. Deus para mim não é só o Deus da minha tribo. Deus para mim não é só o Deus da minha família. Deus para mim é o Deus da minha vida, porque eu tenho experiência particular com Ele. Então, meu querido irmão, Deus, que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, precisa ser o seu Deus também. Os milagres que a gente tem compartilhado aqui a cada semana, aquilo que você ouve que Deus tem feito na vida das pessoas, a gente precisa começar a experimentar essas coisas em nossa vida também, criar as nossas próprias experiências particulares, experiências reais com Deus e individuais, porque Deus quer se relacionar com você assim também, individualmente. Jairo tinha visto Jesus. Jairo tinha visto que Jesus era capaz de fazer na vida de outra pessoa. E chegou o momento em que Jairo pôde experimentar o que Deus era capaz de fazer, ou o que Jesus era capaz de fazer na sua própria vida. Aprendamos isso com Jairo nessa noite, experiências particulares com o Senhor. Outra coisa que eu destacaria dele é a seguinte: ele era um homem muito conhecido e muito respeitado. O judeu, de modo geral, ele é um homem muito religioso, valoriza muito a religião, valoriza muito a sinagoga, o seu templo, os líderes religiosos em consequência, e portanto Jairo era um homem muito respeitado e muito conhecido lá em Cafarnaum. E quando ele se chegou diante de Jesus, eu acho muito interessante, porque ele não se preocupou com o que iam pensar dele. O texto nos informa que assim que Jairo, um homem conhecido, um homem famoso, um homem respeitado na localidade, ele chegou e se prostrou diante de Jesus, porque ele tinha uma necessidade em sua família que ele queria apresentar, e nada o segurou e nada o constrangeu. Eu queria aplicar para nós o seguinte, a partir desse relato aqui, que nós não precisamos e nem podemos ter vergonha de apresentar a situação de nossa família para Jesus. Nós não precisamos e nem podemos ter vergonha de apresentar a situação de nossa família
para Jesus. Nós temos que apresentar as nossas questões sem reservas e sem constrangimento. A gente às vezes vive um tempo em que algumas famílias têm maquiado as suas situações para a sociedade. Há casais que não vivem bem dentro de casa, brigam, dormem separados, quase não se falam, e quando saem em público aparentam uma situação diferente, andam de mão dada, se falam, dão um beijinho aqui, beijinho ali, uma maquiagem, uma mentira. Há pais e filhos que vivem em muita guerra dentro de casa, mas quando estão em público se comportam direitinho, o filho obedece ao pai, o pai fala direitinho com o filho, tranquilidade, parece que é uma maravilha. Maquiagem. Até quando isso? Até quando a gente vai tentar esconder a real situação em nossa casa? E até quando a gente vai querer ficar mentindo para a gente mesmo, afirmando que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem? Eu queria mostrar um texto para você interessantíssimo do Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Aliás, as histórias, irmãos, do Antigo Testamento, as histórias dos livros de Samuel, do livro dos Reis, são impressionantes. A cada semana eu tenho destacado uma aqui. São histórias muito pouco conhecidas, mas de uma profundidade, de uma aplicação muito, muito interessantes mesmo. E aqui eu quero mostrar mais uma para você, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 26. Diz assim: corra ao seu encontro e pergunta a ela. Aqui é Eliseu falando com Geazi para ir ao encontro de uma sunamita. E pergunta o seguinte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Eu quero destacar e quero contextualizar essa frase aqui para você. Essa mulher, ela havia conhecido o profeta Eliseu, e o seu filho, um dia estava lá na lavoura com o seu pai. E a Bíblia diz que ele começou a sentir uma dor muito forte na cabeça, o seu pai o mandou de volta para casa, e quando chegou em casa, aquele menino, uma criancinha talvez, 8 anos talvez, morre. Aquela mãe pega o seu filho morto, leva para o quartinho de Geazi, para o quartinho de Eliseu que ela havia construído, e vai ao encontro de Eliseu. E aí é esse texto aqui. Quando a mulher está indo ao encontro de Eliseu, Eliseu manda Geazi, o seu servo, ir até a mulher e pergunta: e aí, como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? O que ela respondeu? Está tudo bem. Irmãos, essa mulher tinha deixado o filho morto em casa e disse que estava tudo bem. Não estava tudo bem. Não estava tudo bem. E às vezes a gente fica querendo esconder uma situação. Às vezes a gente fica querendo, por constrangimento, por medo de assumir, por vergonha de apresentar isso diante de Deus, e a gente está querendo enganar a gente mesmo, dizendo que as coisas em nossa casa estão tudo bem, mas não estão. Mas podem não estar. E aí, meus irmãos, a gente às vezes não vai ter a solução, a gente não vai ter a questão resolvida, porque a gente quer fingir que está tudo bem, mas às vezes não está. Nós não podemos ter vergonha de apresentar a nossa real situação e a real situação de nossa família para Jesus. Jairo chegou diante de Jesus, era um homem conhecido, era um homem famoso, um homem respeitado. Ele não teve vergonha de chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de você porque eu estou com um problema lá em casa com a minha filha. Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus. A minha filha está precisando do Senhor. A minha família está precisando do Senhor e eu preciso do Senhor. E isso foi suficiente para que a sua vida fosse mudada. No Salmo de número 142, o verso 2, Davi diz: diante do Senhor eu estou a me queixar, e diante dele eu apresento a minha aflição. Meu irmão, apresentar queixas diante do Senhor, apresentar a sua aflição diante do Senhor é bíblico e necessário. Então eu queria encorajar você, meu irmão, minha irmã. Se o seu casamento não está legal, se você sabe que não está, se você tem maquiado quando sai à rua com o seu cônjuge, peça a Deus para ajudar. Peça para Jesus entrar na sua casa e fazer alguma diferença. Não diga que está tudo bem se tem coisa morta dentro da sua casa. Não diga que está tudo bem se tem gente precisando de renovo na sua casa. Não diga que está tudo bem se Jesus está precisando entrar lá e trazer vida de novo na sua casa. Não diga que está tudo bem se não estiver tudo bem. Não diga. Jairo foi até Jesus e disse: eu preciso de Jesus lá em casa, porque a situação não está legal. E Jesus foi lá e resolveu. Outra coisa desse texto que eu queria destacar é a seguinte: Jesus é quem tem a última palavra sobre a nossa família.
Jesus chegou na casa de Jairo, havia ali algumas pessoas chorando a morte daquela menina, ela já havia morrido mesmo, e Jesus disse: olha, ela vai voltar, ela vai levantar, eu vou ressuscitar essa menina. E aí a Bíblia diz que as pessoas começaram a rir de Jesus, e começaram a afirmar: não sabe de nada, a gente viu, a menina morreu mesmo, a menina de 12 anos, morreu mesmo. E aí a gente pega a seguinte situação: a circunstância e as pessoas disseram que já tinham chegado o fim. Mas Jesus chegou e disse que o fim não era aquele. O que é que prevaleceu? O que as circunstâncias, o que as pessoas disseram ou o que Jesus disse? O que Jesus disse. Então eu quero afirmar aqui para você e aplicar isso para a sua família, que quem tem que dar a última palavra sobre a sua família é Jesus, não são as pessoas, não são as circunstâncias. A gente não pode ficar às vezes com o que as pessoas dizem sobre nossa família. A gente tem que ficar com aquilo que Jesus disse sobre a nossa família, com aquilo que Jesus afirma sobre a nossa família, mesmo que a gente não entenda, mesmo que possa não fazer sentido. Quando Jesus realizou um milagre, a pesca maravilhosa, e é quando se dá a chamada de Pedro para ser discípulo, os discípulos haviam tentado pescar a noite toda e não tinham conseguido. Joga a rede, não pega nada, joga a rede, não puxa peixinho nenhum. Jesus aparece na manhã seguinte, manda Pedro entrar com um barquinho e jogar a rede mais uma vez. E aí eles puxam a rede cheia de peixe. E é muito interessante porque Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, embora fosse dono do mundo e conhecedor de tudo. Mas o Pedro naquela hora ali, era Pedro que era o pescador, era Pedro que tinha experiência, era Pedro que tinha tentado pescar a noite inteira, e várias vezes, talvez milhares de vezes, ele tenha jogado a sua rede sem sucesso algum. E aí chega Jesus e fala: joga a rede mais uma vez. E o homem joga a rede mais uma vez e puxa tanto peixe que tem que chamar o barquinho que está perto para ajudar a carregar tanto peixe que eles tinham apanhado. Mas Pedro solta uma pérola nessa hora, porque quando ele fala assim: Jesus, eu tentei pescar a noite toda, mas eu não peguei peixe nenhum. Lucas capítulo 5, versículo 5. Mas como é o Senhor que está dizendo, sob as tuas palavras, eu vou lançar a rede. Jesus, eu posso não estar entendendo, mas se é o Senhor que está dizendo, eu pago para ver. Jesus, não faz sentido o que o Senhor está dizendo, mas se é o Senhor que está falando, eu vou cair para dentro, eu vou acreditar. Então, se existem algumas pessoas perto de você que têm dito o seguinte: deixa o seu cônjuge, vai experimentar outra coisa lá fora. Ele não merece você não, e ela não te merece. Procura alguém que te valoriza, se relacione com outras pessoas, se abra para o novo, vá ser feliz. Se pessoas te disserem isso, se a circunstância do seu casamento mostrar que não está tudo legal, antes de tomar qualquer decisão, antes de ouvir pessoas, antes de ouvir circunstâncias, escute o que Jesus tem a dizer para você sobre aquela circunstância. Se as pessoas incentivarem você a se divorciar, escuta Jesus. Se Jesus disser assim: não, o que Deus uniu, o homem não separa, você fica. Senhor, mas está muito difícil. Mas Jesus falou para ficar, então eu vou ficar. Eu não estou entendendo, mas é para ficar. Porque a palavra que tem que prevalecer sobre a nossa família é a palavra que Jesus oferece. Jesus é que tem que ter a última palavra sobre a nossa vida e sobre a nossa família e sobre o nosso futuro. Não são as pessoas, não são as circunstâncias. Às vezes você vive num pé de guerra tremendo com seu pai, com a sua mãe dentro de casa. Ou você, meu irmão, minha irmã, com os seus filhos. E aí alguém pode dizer: não escuta os seus pais não, eles estão por fora. Larga isso, desobedece, faz escondido, eles não vão saber não. Ou então, desiste do seu filho, não tem jeito para ele não, larga para lá. Deixa ele quebrar a cara e aprender sozinho. A Bíblia manda os filhos honrarem os pais, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, se as circunstâncias estiverem muito difíceis na sua casa, no seu relacionamento com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com a sua filha, escuta o que Jesus tem para dizer sobre isso. E nós não temos o direito de desistir de ninguém da nossa família. Quarta-feira, no nosso culto, eu falei sobre Joquebede e Amrão, os pais de Moisés. E afirmei ali o que aquela família, aquela mãe especialmente fez pelo seu filho. O mundo mandou, o faraó, o inimigo, mandou pegar todas as crianças, todos os meninos e jogar no rio Nilo. Matar afogados. E Joquebede falou assim: não vou abrir mão do meu filho não. O rei que está pedindo isso, o mundo está pedindo isso, mas o meu Deus é diferente. E ela escondeu Moisés por 3 meses, e Moisés, 80 anos depois, se tornou líder daquela nação, porque aquela mulher teve coragem para lutar pelo seu filho.
Porque aquela mulher entendeu que quem teria a última palavra sobre o seu filho não seria nem o faraó. Quem teria a última palavra sobre o seu filho era Deus. E é assim que tem que ser. Portanto, meu querido, portanto, minha irmã, entenda isso. Acredite nisso. Quem tem que dar a última palavra sobre a nossa família é Deus. Não são as pessoas, não são as circunstâncias. Jesus chegou na casa de Jairo. A circunstância disse que ela estava morta. E estava mesmo. As pessoas disseram e choravam porque ela tinha morrido. Mas Jesus chegou. A situação era caótica, era fim da linha, mas Jesus chegou. E ele mudou tudo. E prevaleceu o que Jesus afirmou. Jesus pode mudar qualquer situação. Se ele chegar em sua casa, se ele chegar em sua família, ele pode mudar qualquer situação. Então, meu querido, fique com o que Jesus disser para você sobre a sua família. É ele que tem que ter a última palavra. E quero afirmar, finalmente, que Jesus pode trazer vida de novo e pode ressuscitar a nossa família. Ele pode. Quando Jesus chegou àquela casa, aquela menina já estava morta. As pessoas já choravam, um clima de tristeza pairava no ar. Mas Jesus chegou. Mas Jesus chegou. E onde Jesus chega, a vida chega junto. E onde Jesus chega, a paz chega junto. E onde Jesus chega, a restauração chega junto. E onde Jesus chega, ele traz esperança, ele traz renovo, ele traz vida nova, ele traz ressuscitação para a família. Eu queria destacar uma coisa aqui ainda nesse sentido, é que aquela menina não morreu de repente. A Bíblia diz que quando Jairo foi ao encontro de Jesus, a sua filha estava doente, estava à beira da morte, mas ainda não tinha morrido. E ela morreu enquanto Jairo estava lá chamando Jesus. Eu quero afirmar daqui que nenhuma morte, ou a maioria das mortes assim, em nossas casas, em nossa família, elas não chegam de repente. Elas dão sinais, há indícios, há detalhes. E aí aquilo, quando não é tratado, aquilo, quando vai sendo acumulado, causa um transtorno depois. As árvores, grandes árvores que caem, não sendo derrubadas, mas que caem naturalmente ou com uma tempestade, logo que cai, o pessoal que lida, né, com isso sabe muito bem que aquela árvore só caiu porque ela já estava apodrecida por dentro. Então uma árvore muito grande, muito forte, aparentemente firme, ela vai sendo comida aos poucos por dentro. Ela vai sendo enfraquecida por coisas invisíveis às vezes. E aí quando chega uma tempestade forte, quando chega uma ventania forte, ela não resiste. Por quê? Porque um monte de coisinha foi somando com o tempo, e não foi tratada, e não foi resolvida, e não foi solucionada, e não foi curada, e não foi restabelecida. E aí quando chega uma tempestade mais forte, não resiste, e não resiste mesmo. Então, meu querido irmão, eu queria dizer para você, e quero dizer isso para mim também, que nós precisamos ficar atentos a pequenos sinais que aparecem no nosso dia a dia, na nossa família. Existe uma recomendação de Salomão lá no texto de Cantares, capítulo 2, versículo 15. É um relacionamento ali amoroso entre um homem e uma mulher. E aí é dito o seguinte: olha, cuidado com as raposas e cuidado com as raposinhas, porque a vide já está produzindo os seus frutos e a gente tem que tomar cuidado com elas. Então uma raposinha pode surgir muito sutil, muito camuflada às vezes. Eu digo, eu sou uma raposinha. Ela vai comer só umas 2, 3 uvazinhas só, não vai fazer mal não. Pois é. Aí é uma raposinha hoje, aí são 2 amanhã, e daqui a pouco são 5. E não é mais um dia só, é uma semana. E não é mais uma semana, é um mês. E são anos. E depois a casa cai. Os casais que se separam, irmãos, eles não se separam do dia para a noite. É porque com o tempo se acumulado, houve falta de amor, houve falta de carinho, falta de atenção, houve falta de companheirismo, falta de respeito, falta de compromisso, houve falta de ajuda e em alguns casos até falta de fidelidade. E aí a coisa vai se somando, vai se somando, vai se somando, e chega a um ponto que fica praticamente insustentável. E os filhos que às vezes se revoltam com os pais, não se revoltam por causa de uma única proibição que o pai deu, que a mãe deu. Às vezes o relacionamento entre pais e filhos em casa está uma tragédia, porque não existe diálogo há muito tempo. Às vezes está destruído porque não existe acompanhamento. Às vezes está complicado porque não existe interesse, não existe tempo dedicado um ao outro, não existe perdão,
não existe oração. E aí com o tempo a coisa vai se somando, a coisa vai complicando e chega numa situação que fica quase que insustentável, quase que o fim da linha. Então eu queria chamar a sua atenção e destacar isso contigo, sabe? Fique atento a pequenos sinais do seu dia a dia. Não deixa o problema crescer, não. Não deixa a dificuldade tomar uma proporção enorme e complicadíssima, não. Vá resolvendo os pequenos detalhes. Vá resolvendo os pequenos detalhes. Assim que aquela menina adoeceu, Jairo correu para procurar Jesus. No meio do caminho ela morreu. Mas aí não tem problema, porque Jesus, mesmo que o fim da linha já tenha chegado, Jesus continua colocando trilhos nessa linha. Mesmo que o fundo do poço tenha chegado, Jesus pode lançar uma corda lá e puxar a gente de volta. Então mesmo que você tenha chegado talvez numa situação que você acha que é o fim na sua família, não tem mais jeito, pense você. Aí Jesus chega e traz vida onde só existia morte, e traz luz onde só existia trevas, e traz esperança onde já não existia mais, e muda todos os quadros. Portanto, a orientação aqui é a gente prestar atenção nos pequenos detalhes, porque nada acontece de um minuto para o outro. As coisas elas são somadas. Cuide disso, atente-se para isso. E se por acaso, por um descuido, por um vacilo seu, a situação já chegou no limite, já passou do limite, não tem problema, Jesus resolve. Jesus chegou na casa de Jairo, a menina não estava mais doente, a menina estava morta, já era o fim da linha. Jesus chegou e resolveu a situação. Para Jesus não existem impossíveis. E eu quero afirmar para você, com toda alegria, com toda esperança do meu coração, que Jesus pode curar a sua família, que Jesus pode ressuscitar a sua família, que Jesus pode reerguer a sua casa e que Jesus pode trazer vida aonde você vive. Acredite nisso, viva isso, chame Jesus para estar lá com você, chame Jesus para estar na sua casa. O nosso Jesus é tão bom que Ele faz milagres, mesmo enquanto estiver ajudando ou abençoando a vida de outra pessoa, porque a graça dele transborda. A gente precisa entender que a nossa experiência com Deus precisa ser individual, e não terceirizada, enlatada, mas particular, experiências próprias. Precisamos entender que não podemos ter vergonha de apresentar a nossa situação a Jesus. Dizer que está tudo bem quando não estiver. É preciso ser franco com Cristo. Aprendemos que quem tem a última palavra sobre a nossa família é Jesus, e não as circunstâncias e pessoas. É o que Jesus tem a dizer, que é o que vai prevalecer. E aprendemos que é preciso tomar cuidado com pequenos indícios de destruição e de morte que possam surgir. E que mesmo que a coisa já tenha chegado ao extremo, Jesus pode resolver. Jesus pode ressuscitar, Jesus pode trazer vida. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha família e que a gente experimente da ressurreição da nossa família com a graça e a presença de Jesus. Amém?